Sejam todos bem-vindos ao episódio 2 do Mentalidade Cast, teu podcast para falar de saúde mental, inteligência emocional, psicologia. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, uma honra receber este nobre atleta caruaruense e recordista brasileiro do lançamento de disco. Ninguém mais, ninguém menos que Rafael Lucena. Eita, Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que prazer ter você aqui, cara. Eu que agradeço, David, pela oportunidade, né, de estar aqui participando do segundo Mentalidade Cast, né? Então eu me sinto muito honrado por ter sido a segunda pessoa a ser convidada, né, de participar desse podcast super importante, que sabemos que hoje em dia é extremamente importante a gente ter o cuidado, né, na saúde mental, porque é uma coisa que afeta bastante a vida das pessoas, é a questão mental. Hoje a gente percebe-se que tem um grau de ansiedade e depressão muito grande, então a saúde mental está totalmente atrelada à questão de qualidade de vida em todos os sentidos, né? Então é extremamente importante levar esse recado para todo mundo. Maravilha. Para quem não sabe, né, eu sou um apaixonado por esportes, né? Gosto mais de futebol, basquete, eu que acompanho mais. Mas eu gosto muito de esporte no geral. Quando chega a Olimpíada, a gente vai lá, acompanha. Quando chegam as Paralimpíadas, a gente tenta acompanhar, a gente corre atrás. E Rafael é um atleta profissional, não é pouca coisa, né? Um atleta de alto rendimento. E aí eu queria, Rafael, que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, né? Como você se interessou por esse atletismo? Como foi esse começo? Porque muita gente faz ali na escola, em algum lugar, faz um pouco até o ensino médio, né? Algum esporte. Depois para e não chega a um nível profissional. Queria que você falasse um pouquinho sobre tua trajetória. Bom, a trajetória no esporte começou através de um convite, né? Que eu estava em um supermercado com meu irmão, a gente foi comprar uma coisa básica que a gente estava precisando para o dia a dia. E, de repente, um atleta da APODEC, né, que é a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, ele me viu, né, andando com a deficiência e ele me fez o convite, perguntou, né, primeiro, Rafael, tu conhece a APODEC? Eu disse, não, eu nunca ouvi falar na APODEC. Ele disse, a APODEC é uma instituição para pessoas com deficiência que tem um trabalho extremamente importante na área de incluir pessoas no mercado de trabalho, na questão esportiva também, e ele começou a apresentar para mim as opções de esportes que tinha, né? Falou do atletismo, que é a modalidade que eu pratico hoje, falou sobre halterofilismo, sobre a bocha. Então, ele, como é atleta de atletismo, ele me convidou para poder fazer esse conhecimento ao esporte, né? Sim. Porque até então eu não sabia nem o que era atletismo. Então, ele me convidou. E 2 semanas após o convite, isso no ano de 2015, eu fui até o local de treino, né? E realizei o primeiro treino e gostei bastante. Gostei demais mesmo, né? Porque assim, eu tava me sentindo uma pessoa muito inútil, digamos assim, em casa, sabe? Porque, tipo, uma pessoa jovem, na época acho que eu tinha o quê? Tinha uns 16 anos, sabe? Então, com a deficiência adquirida, né? Porque a minha deficiência ela foi gerada através de um tiro que eu levei na minha infância, quando eu tinha 4 anos e 6 meses de idade. Sim. Então, para ser mais preciso, foi no dia 6 de janeiro de 2001. Então, eu estava lá com meu pai, meu irmão e meu padrinho. A gente foi passar o primeiro fim de semana após a virada do ano, na fazenda do meu padrinho, que fica localizado ali em Brejo Novo, próximo à Terra Vermelha. Então a gente foi passar o fim de semana lá e meu padrinho recentemente tinha vendido uma certa quantidade de vacas, um gado lá que ele tinha, e entrou uma certa quantia em dinheiro. Isso ele recebeu o dinheiro na sexta-feira e por já ser um horário mais estendido, já perto da noite que ele recebeu o dinheiro, naquela época não existia Pix, enfim. Então ele disse, não, na segunda-feira eu deposito o dinheiro. Então a gente chegou no sábado lá, passou o sábado o dia todo. E à noite a gente estava jantando, deixou a porta da casa aberta, porque a gente se sentia bem seguro. Tranquilo, na zona rural, né? À noite. Isso. E
quando de repente a gente fomos surpreendidos por 3 homens e uma mulher, todos encapuzados, manga comprida, luva, enfim, e de repente só quem falava era a mulher. Sim. E ela chegou: bora, Paulo, passa o dinheiro das vacas que vocês têm aí, é um assalto, todo mundo pro chão. Já botou a gente pro chão, a gente obedeceu todos os comandos dos assaltantes e eu sentei no colo do meu pai. Meu pai sentou de frente e eu sentei de lado com o meu braço ficou virado para a arma do assaltante. Então ele apontava a arma para a gente no chão, e ele tremia muito com o dedo no gatilho. Sim. Então chegou uma hora que, por um descuido dele, de tão nervoso que ele estava, ele acabou disparando a arma. Então a bala pegou no meu braço, inclusive tem até uma marca aqui, Sim. atravessou meu braço, pegou na costela e saiu nas costas, perfurando de raspão a lombar 1. Então foi o que me fez ficar com essa deficiência, né? Porque a bala fez um estrago muito grande e também perfurando 7 órgãos meus. Então foi momentos de desespero e agonia, né? A partir do momento que a bala pegou em mim, eu não senti de imediato. Então, com alguns segundos, 1 minuto aproximadamente, começou o corpo a esquentar e eu puxava o meu ar querendo respirar e não conseguia. Nossa. Sentia o ar falhando, sabe? Entrava um pouco de oxigênio, mas aquela falha. Caramba. Então foi muito difícil naquela hora. Eu posso te dizer, David, que eu vi a morte do meu lado. Uma criança de 4 anos de idade passar pelo que eu passei foi algo bem difícil, bem pesado. Traumático, né? Com certeza. Aí eu puxava o ar, esquenta da cabeça até os pés, o corpo. A sensação é que você está dentro de um caldeirão de água fervendo. Nossa. É um calor insuportável. Entendi. Então fui direcionado para o regional de imediato. Quando os ladrões perceberam que a bala pegou em mim, eles se assustaram e fugiram, né? A mulher inclusive disse: para que tu fosse atirar, não era para ter atirado. Aí se ausentaram, a gente se direcionou para o hospital. Eu passei 19 dias internado em coma, entubado na UTI. E os médicos falaram para o meu pai que se eu sobrevivesse, seria um milagre de Deus. E que se eu sobrevivesse, nunca mais eu iria andar, ia ficar paraplégico em cima de uma cadeira de rodas para o resto da vida. Então, eu passei meses, foram acompanhamento com psicólogo. Sim. Passei muito por terapia quando criança, após o ocorrido, fisioterapia, enfim. E durante o processo todo eu estava me sentindo um pouco inútil, né? Porque querendo ou não, você passa pelaquela situação, mas você tem que se adaptar à nova realidade de vida, porque uma criança sem uma deficiência 100% perfeito, de repente ser mudar a sua trajetória de vida com uma deficiência ali daquele momento. Com Então, certeza. durante toda a minha infância, após a recuperação, um processo bem lento, com 15 para 16 anos eu conheci o atletismo. Foi uma porta de saída para mim poder encontrar realmente uma ocupação para mim, sabe? De início eu fui mais para me ocupar, para poder ter uma ocupação e me enquadrar no esporte, né? Poxa, que coisa massa, né? Graças a Deus, cara. Você é um milagre, né? É uma coisa incrível, e você ter essa gratidão, você ter esses detalhes todinhos, né? Lembrar de data, lembrar de tanta coisa específica, e não deixa de ter tido uma infância diferente, né? E na adolescência também é uma fase muito crítica, né? Do desenvolvimento, e aí que bom que você encontrou o esporte para você não só agora, né? Se ocupar, mas você ir dando novos significados à sua vida, você realmente entender, né? Que é importante, e depois você começou a competir, né, profissionalmente. Então, assim, um encontro no supermercado mudou muita coisa na tua vida, né? Um milagre atrás do outro, cada um de uma maneira, né? Incrível. E assim, você começou a competir e você tem até algumas medalhas aí. A gente vai colocar a foto dele já com medalha, porque são muitas. Ele trouxe algumas para mostrar, mas tem uma foto, né, você ali com várias medalhas no peito, incrível, chega, fica pesado. E eu vi uma das medalhas de 2016 já, né? Isso. Então tu já começou a competir bem precocemente, já ganhando algum tipo de competição, foi assim? Com certeza. Minha trajetória, minha primeira competição foi os Jogos Paralímpicos do Recife, que foi essa medalha aqui. Então foi minha primeira competição. Ela tem um significado muito importante, né? Foi da onde tudo começou, né? Porque a gente sempre começa de baixo e vai
subindo degrau por degrau gradativamente, né? E a segunda medalha foi essa daqui, que foi de 2016, foi o Norte-Nordeste de Atletismo, Loterias Caixa. Então, foi as principais medalhas que deram início à minha carreira. Porque já impulsiona para você, poxa, não, eu tenho condição, né, de disputar e buscar algo nacionalmente. E hoje, nacionalmente, você disputa 3 categorias, uma delas você é recordista brasileiro. Explica um pouquinho pra gente aí como está teu desempenho atual nessas categorias, o que tu já conquistou, né, também. Sim, eu faço parte da classe F35, porque no atletismo paralímpico tem diferentes classes. Cada classe significa e representa um grau de deficiência. A F35 são limitações do quadril para baixo, nos membros inferiores, as 2 pernas. Eu faço o lançamento de disco e arremesso de peso. São minhas principais provas, né? No lançamento do disco, eu sou recordista brasileiro e também primeiro colocado do ranking nacional. A nível Brasil, eu sou o primeiro do ranking. E no arremesso do peso, eu sou o terceiro colocado do ranking nacional, né? A gente está na batalha aí para poder evoluir cada vez mais. E no dardo, que é a minha terceira prova, que não é uma prova tão forte, também eu estou na terceira colocação do ranking nacional. Então, a gente está procurando sempre evoluir, principalmente no peso, né? Porque eu só consigo, atualmente, participar de uma competição a nível internacional no arremesso do peso. Sim. Porque o Comitê Internacional, ele exige que tenha uma quantidade de atletas em alguns países. Acho que, se eu não me engano, é em 12 países, tem que ter uma quantidade específica para poder abrir a prova, né? Então, tem mais atletas praticando o arremesso do peso do que o do lançamento do disco. Sim, sim. Então, só abre prova atualmente para a Paralimpíada, Campeonato Mundial no arremesso do peso. Então, por isso que eu tenho que evoluir mais no peso do que no disco. Muito bem, muito bem. E é interessante demais, né, que a gente sempre, a gente se conhece há um bom tempo, a gente sempre fala sobre as competições, tu busca melhorar. E aí, qual é o teu próximo desafio, a próxima competição que você já está aí treinando, já está em vista? Talvez esse ano ainda, ou ano que vem? Bom, a próxima competição, né, a próxima e a última competição vai ser o Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado em São Paulo, dia 6 a 8 de dezembro, é os dias da prova, então a gente está chegando lá dia 5 de dezembro para poder descansar, e dia 6 já está participando da competição, inclusive é a competição mais importante do ano para mim, então a gente está trabalhando forte, está treinando com muita intensidade para poder chegar lá e, quem sabe, né, quebrar meu próprio recorde no disco. Sim. E o principal objetivo é melhorar minha marca no arremesso do peso, né? E sempre o atleta, ele sempre busca isso, né? Se eu participo de uma competição, se eu faço marca X, na próxima competição minha meta é fazer 2X, entendeu? Sempre melhorar. Então, sempre melhorar. Que coisa boa. Você consegue mostrar pra gente aí o disco que você trouxe, não foi, pra Sim. gente ver? Isso. A gente vai colocar também, né, algumas fotos aí dele com medalha, com o disco. É pesado, viu, minha gente? Vocês estão vendo aí, vocês não pensem que é leve. Deixa eu pegar aqui também. Esse é o disco. Esse aqui ainda tá levezinho, mas só que você vai arremessar com força. Exatamente. É outra coisa. Agora já esse aqui, ó, você já deve ter visto que minha mão já baixou. Eu já vou devolver porque eu não tenho prática com isso, não quero danificar a mesa. Ó, Rafael tá aí todo, né, fazendo ali uma pose, né, porque ele também é atleta patrocinado. Depois a gente vai falar das marcas que patrocinam aí ele, de todos os apoios, mas essas competições são muito interessantes, né? A gente também separou um vídeo de você competindo. Queria que você falasse um pouquinho de como é essa realidade aí dos atletas, né? Vocês competem em nível nacional, todo mundo quer estar no topo, ter recorde de ranking, e vocês conversam entre vocês, tem algum tipo de, talvez, competitividade, fica ali talvez tentando desestabilizar o outro, ou todo mundo se respeita. Como é, assim, a competição mesmo na prática? Como é você e os atletas? É uma pergunta muito importante, David, porque, assim, a gente sabe que todo esporte, todo atleta vai para ganhar, para dar sua vida. Então, mas no atletismo paralímpico, no esporte paralímpico, eu observo uma coisa muito importante, que é o respeito de atleta para atleta. Eu nunca vi um atleta falar, eu sou melhor do que aquela pessoa. Não.
Nunca vi. Não tem Isso, trash não, talk, né? não. Não tem essas coisas. Tem atletas que eu converso, que é da minha classe, né? Sim. Inclusive, tem o Pedro Pereira Leão, ele é o meu concorrente no peso, ele é segundo do ranking no peso e eu sou terceiro. Olha. No disco eu sou primeiro e ele é segundo. Então, existe sim um respeito muito grande, sabe? Que Então, quando eu fui para João Pessoa, fiz uma marca bem expressiva, ele me parabenizou muito pela minha evolução no peso, né? E quando eu quebrei o recorde brasileiro no disco, ele estava do meu lado, então me parabenizou, me deu um abraço. Então, existe um respeito. Certo que a gente vai trabalhar para poder passar os nossos adversários. Claro. Então, a rivalidade, a disputa só fica na hora da competição. Então, fora dela, existe sim um respeito muito grande entre todos os atletas e acredito que isso é em todos os esportes, né? Todo atleta a gente vai para competir, vai para dar nosso melhor. E uma coisa que eu foco muito, David, é esquecer o adversário. Eu procuro me superar a mim mesmo. Certo. Antes de superar qualquer adversário, eu preciso me superar. Se na competição passada eu fiz um exemplo, no peso, a minha marca é 10,83. Isso. Então eu não estou preocupado com o segundo colocado do ranking nacional. Estou preocupado em superar meus 10,83 no peso. Porque eu tenho que me superar a mim mesmo. Não adianta eu superar o adversário sem nem ter superado a minha própria marca. Entendeu? Mesma coisa no disco. Meu recorde brasileiro é 36,61. Então eu vou para a próxima competição esquecendo os adversários e focando em tentar fazer uma marca melhor do que a minha. Porque é uma luta diária. Cada treino após treino, a gente tem que se superar a nós mesmos. É uma batalha interna individual muito grande, sabe? Interessante demais, né? Como que esse estado emocional vai influenciar o teu resultado? Tu consegue perceber se ajuda, se atrapalha? Demais. Se a gente não tiver com a mente boa, se a gente tiver com a mente cheia, não vai. Então é necessário a gente ter uma preparação mentalmente falando, Sim. um equilíbrio emocional para a gente poder evoluir. Como você bem citou aí, diariamente eu procuro ver vídeos de atletas, né, da minha classe que participam de Paralimpíadas, de competição a nível internacional. Ainda não cheguei nesse nível de poder participar de uma competição a nível internacional, mas é o meu maior sonho, né? Então eu tô ali vendo o que eu posso extrair, técnicas, formas que a pessoa arremessa. Então eu não procuro só treinar o disco, o peso, a academia. Então eu procuro me preparar mentalmente, analisando cada detalhe dos movimentos dos atletas para ver o que eu posso extrair de bom para mim, né? Porque eu tenho que me espelhar e inspirar nos melhores, né? Então, aquelas pessoas que estão participando de Paralimpíadas são os melhores do mundo. Então, eu estou ali tentando extrair cada ponto que eu puder para poder evoluir no meu dia a dia nos treinos. Maravilha. Vamos ver aí um pouquinho como é a competição na prática, né? O vídeo aí tá pronto, produção? Maravilha, já a gente vai passar esse vídeo. Bom, pessoal, a gente vai ver agora na prática como é essa competição, tá? Vocês vão ver aí um lançamento e Rafael vai explicar um pouquinho pra gente como é, beleza? Bom, David, a gente tá entrando dentro do setor de lançamento, né? Certo. O atleta tem que entrar ali após o árbitro autorizar, né? O árbitro chama o nome do atleta. Sim. Então eu vou fazer a preparação para o lançamento, como você pode ver ali. E fica esses rapazes aí de amarelo na frente, fica Sim. ali que é os árbitros. Ó, vou preparar o lançamento, fiz o lançamento, o disco foi, aterrissou. Então o primeiro contato do implemento com o chão, ó, Sim. o árbitro vai lá, estica a trena e faz a medição. Então o atleta tem que sair por trás do ciclo de lançamento e retorna para o local lá, e a arbitragem, após concluir a medida do lançamento, ele já chama outro atleta para poder fazer o seu lançamento. Isso. Entendeu? E lá você tem quantos arremessos ali valendo e quantos talvez você pode errar, por exemplo? Certo. Lá são 2 lançamentos de aquecimento e 6 valendo. Então o atleta tem 2 oportunidades para poder fazer o lançamento de aquecimento, para logo em seguida 6 lançamentos valendo a medalha, né? Ali o atleta nesses 6 lançamentos tem que
fazer o lançamento, se vocês observarem, tem uma linha, Sim. eles esticam uma tira de pano nas duas dimensões e o disco tem que cair naquela demarcação ali. Isso. E também tem o ciclo de lançamento, que a gente chama-se gaiola de lançamento, que Sim. tem essa proteção para evitar com que o disco ele escorregue, às vezes acontece de escorregar. Se não tiver essa proteção, tiver atletas correndo aqui, o disco pode até atingir um dos atletas, então por isso que só pode ocorrer provas do lançamento do disco dentro dessa gaiola por questões de segurança. Muito bem. E você tem todo um cuidado para executar, né? Eu vejo ali que deu ali umas 2 voltas e joga, e aí o corpo vai um pouco para baixo, tem toda uma física para isso e ainda tem a questão de às vezes falar, gritar, né? Cada Isso. atleta faz de uma maneira. Explica aí pra gente um pouquinho como tu faz. Exatamente. O disco tem que sair dentro do espaço que tem a gaiola, né? Sim. Então eu acredito que é um espaço de 7 metros de largura, Certo. aproximadamente. Então o disco tem que sair naquele meio ali. E o grito é uma coisa pessoal de cada atleta. Tem atleta que utiliza esse grito, que representa como você estivesse soltando sua vida, sua alma, junto com o lançamento, sabe? Então a gente também trabalha muito a respiração. Sim. Respiração é extremamente importante, né? A gente puxa o ar, faz a preparação e quando solta vai o grito, vai a alma, vai tudo para a gente poder tentar alcançar a maior distância possível. Tem muita força Isso. envolvida, né? Tem atleta que grita, tem atleta que não grita, enfim, é algo muito pessoal de cada um, sabe? Com certeza. Que massa. Muito, muito obrigado aí por explicar. É interessante demais. Tem que ter muito treino para poder Isso, conseguir fazer esse movimento correto, Isso, e é uma a técnica, distância, né? Exatamente. E ainda O disputar, disco né? ele tem que sair tracionado aqui, ó. Certo. Tracionado. Então, eu acredito assim, minha opinião, o disco é o implemento mais difícil de se realizar porque ele requer muita técnica, sabe? Sim. O peso, beleza, tem técnica, mas o peso é mais aquela força bruta Certo. misturado com um pouco de técnica. Então, o disco eu acho que requer mais técnica do que o peso, Interessante, na minha né? opinião. E aí você vai estar focando mais, né, no peso para depois chegar, buscar aí Olimpíadas e tudo mais. Mas a gente vai Exatamente. falar disso em breve. Maravilha. Muito obrigado aí, produção, pelo vídeo. Que coisa boa. Rafael, eu queria que agora tu me falasse um pouquinho sobre essa ansiedade, né, antes, durante a competição, talvez depois, não sei. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho como você lida com essa ansiedade com relação à competição, né? Porque é uma coisa muito importante. Você tem suas metas, enfim. Me fala um pouquinho aí como você tem trabalhado a questão mental. Bom, a questão de ansiedade é algo que a gente tem que trabalhar bastante, né? Porque quando a gente está perto de uma competição, mexe muito com o nosso emocional, né? E acaba refletindo também no nosso dia a dia. Então, eu faço acompanhamentos psicológicos com o meu psicólogo esportivo, Lucas Florencio. Grande Lucas. Grande Lucas, um abraço, Lucas. Eita, Lucas, abraço. Ele tem me auxiliado bastante na questão de controle emocional na hora da competição, né? Isso é extremamente importante porque a gente treina tanto, David, diariamente, Sim. treino de manhã, treino à noite, e a cobrança é muito grande, sabe? Um atleta de alto rendimento, ele se cobra muito, inclusive eu me cobro muito para poder evoluir a cada competição. Então, a partir do momento que vai chegando perto da competição, por mais que a gente saiba fazer um movimento, saiba lançar, arremessar, vai chegar na competição, bate o nervosismo. Então, se a gente não tiver o controle mental para poder trabalhar a respiração, mentalizar o que a gente precisa fazer e não deixar com que a ansiedade, o nervosismo tome conta, Sim. a gente vai se perder. Por mais que a gente saiba fazer, e por mais que a gente treine diariamente, a gente precisa sim ter o controle emocional. O trabalho psicológico é extremamente importante, então todo atleta deveria ter esse apoio psicológico, né, para poder Sim, sim. ter um controle emocional e aprender também as técnicas, né, de respirar, de se controlar, porque o psicólogo vai instruir a gente da melhor forma possível para na hora da competição a gente ficar calmo, mentalizar o que a gente precisa fazer. Você como psicólogo, você sabe que tem várias técnicas, né, que a gente precisa ir exercitando a nossa mente. Claro. Da mesma forma que a gente exercita o nosso corpo, a gente também precisa exercitar a nossa mente para
ambientes de pressão, para momentos difíceis, decisões que realmente levem pressão para a gente. Então, é extremamente importante o auxílio psicológico nessas horas, né? Deixa eu até abrir um parêntese aqui, né? Porque, assim, como eu falei no começo, né? Eu gosto muito de futebol, basquete e tudo mais. Então, a gente vê, né? Por exemplo, no Brasil, né? Na parte de futebol, por exemplo, que é o que a grande massa acompanha, né? Uma cultura muito de, não precisa de psicólogo, eu não sou louco. E Rafael aqui, um atleta, explicando, né? A importância de você ter um acompanhamento psicológico. Porque a gente vê muito, seja em futebol, em outros esportes, alguns atletas perderem o controle, né? Tem uma situação ali, uma tensão, agredir alguém, às vezes briga com o torcedor. Se é em outro esporte, talvez não conseguir executar os movimentos, mesmo sendo uma pessoa muito capacitada, muitas vezes por um preconceito, né? Um medo talvez que esse psicólogo vá falar alguma informação para alguém, e é tudo besteira, né? Porque, como você bem falou, a gente tem que ter esse cuidado com o corpo, nessa preparação mental, que na verdade tudo é muito integrado. A gente separa para ser mais didático, mas na verdade corpo e mente estão muito interligados. E aí a gente tem que ter essa preparação, como você falou, e tem a hora da competição, né? Você tem alguma técnica específica que já aprendeu que aplica na hora da competição? Bom, em relação à técnica de aplicar na hora da competição, a gente tem sim. Então, meu psicólogo me orienta a respirar, Certo. trabalhar bastante a respiração e também mentalizar o que a gente precisa fazer, né? Se possível, ele também orienta a gente ir no local da competição, mentalizar visivelmente também todo o espaço ali, o ambiente, para a gente poder extrair para nosso cérebro todo aquele ambiente, porque a gente treina em um ambiente e Isso. compete em cidades, em Justo. locais totalmente diferentes. É um Então, contexto que já muda, né? aconteceu muito isso em Aracaju. Certo. O espaço lá era um pouco diferente, tinha a borda mais alta, eu estava adaptado a treinar em um local com a borda mais baixa. Então, tudo isso a gente tem que visualizar e mentalizar para a gente ter estratégias para poder fazer, né? Às vezes a gente vai para algum local que o setor de lançamento é desse lado, já tem cidade que o setor já é do lado oposto, então tem variações. Então a gente precisa ter essa atenção visual e na hora da competição a gente precisa mentalizar bem o que a gente precisa fazer, se necessário fazer a movimentação sem o implemento para poder passar a informação para o cérebro da forma que a gente precisa fazer. Então tudo isso é técnicas que o psicólogo Lucas Florencio vem me passando para a gente poder evoluir aí a cada competição e ter o controle emocional, que é extremamente importante. Massa. Deixa eu abrir um outro parêntese aqui. É importante demais esse trabalho do psicólogo esportivo, né? Seja aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a seleção feminina de futebol, que tem. Na Europa a gente vê muito, né? Muitos clubes, muitos atletas, normal. Já tem um psicólogo esportivo ou uma equipe, né? Para fazer aquela composição. E você estava falando de visualização, eu me lembro de um atleta que eu gosto muito, né? Um dos atletas mais importantes para mim no futebol, né, que eu sou torcedor do Liverpool, então que é o Mohamed Salah, e ele até fala um pouquinho. Ele, além de fazer pilates, diferenciado demais, né, que dá uma mobilidade diferente para a pessoa, ele fala que muitos gols que ele fez, ele visualizou antes. E aí você falou da técnica de visualização. Então, ele é um cara incrível, né? Principalmente ali, perna esquerda e tal, muito talento. E ele tem uma visualização de jogadas incrível, né? Hoje ele tá um pouco, digamos assim, um pouco mais velho no sentido de agilidade, mas ele tem uma visão de jogo tão ampliada que ele às vezes dá uns passes que você fica, meu Deus, como ele achou Ele esse fez passe? isso, né? No futebol a gente chama aquele passe de trivela, né? Ele faz isso como se estivesse aqui, mexendo a mão, conversando tranquilamente, e não é um movimento tão simples, né? Com a velocidade, com a direção, e ele faz, assim, gols incríveis, ele tem uma visualização muito grande das jogadas. Então, são vários exemplos aí para você que é atleta, que está começando, que talvez ainda seja amador, que já é profissional, que joga futebol, ó, cuida da tua mente, porque senão tu não vai ter o melhor desempenho. Então isso é incrível, cara, incrível mesmo. Pois é, Lida, é importante demais essa questão de visualização, né? De mandar sinal para o cérebro daquilo que você precisa fazer, né? Isso é extremamente importante porque acontece muito de algumas partes, assim, da semana eu tá com a cabeça muito cheia, Sim. muita coisa. E, tipo, quando eu tô com a cabeça cheia e não consigo me concentrar direito no treino, então o treino não flui. Sim.
é incrível como o poder da mente, como a mente da gente está 100% alinhada ao nosso corpo. Então, se a mente não está bem, você não vai conseguir fazer um bom treino, você não vai ter um bom desempenho. A mente é extremamente importante, você está com ela alinhada, está com ela saudável para você poder refletir outras áreas da sua vida positivamente também. Entendi. Então, talvez a gente possa entender que uma conclusão dessa questão mental, né, para um atleta seria assim, o maior desafio para um atleta seria estar com a mente focada na competição, por exemplo. Com certeza, é extremamente importante, né? Que se você não está com a mente bem, você não flui. Então você tem que estar ali com a mente muito positiva. Sim, Lucas sempre fala isso. Vá falando que vai dar certo, vá com positividade, isso. levante a cabeça, sempre com uma postura mais firme. Sim, Tudo isso são técnicas que passa para o cérebro uma confiança, né? Então, se justo. você realmente está ali dosado de uma positividade, de uma confiança, então a mente já vai entender, vai ficar mais tranquilo, né? Você vai ficar mais confortável para poder executar aquilo que você precisa fazer da melhor forma, com menos ansiedade, menos nervosismo, que Massa. é indispensável. Todo atleta, na hora da competição ali, vai ficar nervoso. Então, o que vai diferenciar um para o outro vai ser a preparação mental no resultado e para o controle de ansiedade ali naquele Maravilha. momento. Que coisa boa. Vamos falar um pouquinho do futuro, né? Você está aí, recordista brasileiro, lançamento de disco, mas está querendo evoluir no peso. Me fala um pouquinho aí das tuas metas, os planos futuros. Onde você quer chegar? O meu objetivo é agora em 2028 Opa! conseguir a vaga na Paralimpíada, né? Lá de Los Angeles, nos Estados Unidos. Eita, Então, meu Deus. trabalhar muito é um caminho árduo, difícil, uma responsabilidade grande, né? Que a gente tem que evoluir. Então, a importância também da gente cuidar da nossa meta para a gente não se pressionar muito também, né? Que eu me cobro muito, então Sim. eu tenho que evoluir muito ainda, né? Eu estou na casa de... Chegando na casa dos 11 metros no peso, então para me chegar numa Paralimpíada eu tenho que fazer acima de 15 metros. Então tem mais de 4 metros aí à frente, né? Para a gente poder evoluir. Muita gente pensa que 4 metros é fácil, mas não é. Não. Então cada centímetro é extremamente importante que a gente evolui. Então o meu maior sonho, David, é chegar numa seleção brasileira, participar de uma Paralimpíada, um campeonato mundial. Então a gente vai trabalhar muito para chegar nesse objetivo e representar Caruaru da melhor forma possível, né? Que E massa. representar aquelas pessoas que acreditam na gente. Vou fazer o meu melhor para poder conseguir chegar nessa meta, né? Que para mim a minha principal meta é chegar um dia numa Paralimpíada e participar junto ali com os melhores atletas do mundo, né? Sim, sim. Que Que a massa. Paralimpíada é os melhores dos melhores, é selecionado a dedo ali. Que massa. Inclusive, né? Inclusive, antes da gente falar um pouquinho de teus patrocínios, de quem te apoia, a Paralimpíada, ela tem uma coisa interessante que o Brasil tem um desempenho melhor do que nas Olimpíadas ali regulares, né? Incrível isso. Como que o Brasil se destaca tanto? Tu tem uma condição de falar sobre isso? Assim, é incrível como o Brasil se destaca, né, nas Paralimpíadas. Se eu não me engano, o Brasil teve no total 23 medalhas, não foi? Nas Olimpíadas, no geral. Sim, sim. Foram 3 de ouro, eu não Isso. lembro as demais. Então, o Brasil no esporte paralímpico se destaca, né? É uma potência. Então, o Brasil conseguiu quebrar o recorde, né? Tanto de medalha de ouro, Sim. em comparação à última Paralimpíada em Tóquio. Agora em Paris foram 3 ouros a mais, se eu não me engano. E o Brasil também quebrou o recorde de medalhas no geral. Então, acredito que investimento, David. Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele tem uma baita estrutura lá em São Paulo. Então, quando o atleta tá para ser convocado para a seleção, ele tem a oportunidade de passar uma semana de treinamento lá, tem toda a estrutura, refeição, o equipamento, melhores equipamentos que você Imaginar. imagina, né? Sim. Os melhores profissionais estão ali. Então, tudo é questão de investimento. Se Massa. você investe, ainda falta investir mais, né? Sim. Falta descentralizar mais esses investimentos de São Paulo e começar a distribuir para o resto do país. Então, eu acredito que
o atleta paralímpico também, ele, não que os outros não tenham, né? Mas o atleta paralímpico ele tem que ter uma garra a mais, do meu ponto de vista, porque além dele ter que superar as suas dificuldades do dia a dia pela sua deficiência, Sim. ele também tem que se superar a cada treino. Então, eu acho que o atleta com deficiência ele deveria ser mais valorizado, né? Mais visto, Sim. teria que ter mais oportunidade em termos gerais, porque você vê aí Certeza. o show que os atletas paralímpicos deram nessa última Paralimpíada em Paris, Sim. então eu tenho certeza que em 2028 os atletas vão se superar novamente e vão quebrar novos recordes, porque o atleta paralímpico ele tem uma força extraordinária dentro de si, sabe? Quanto mais ele consegue, quanto mais ele conquista, mais ele quer se superar, porque a nossa vida diária do atleta com deficiência já é uma superação diária, né? Então, um obstáculo a mais não vai ser dificultoso para a gente, né? Porque a gente já tem que se superar diariamente pela nossa deficiência, pelas dificuldades que é imposto também no dia a dia, né? Sim. Você estava falando de investimento e tudo mais, que é necessário ter investimento, ter visibilidade. Me fala um pouquinho dessa galera que te apoia, né? Eu estou vendo aqui, não sei se vocês estão vendo, a camisa de Rafael, vocês vão ver também uma imagem que mostra quem apoia ele. Tem até um bonezinho aqui de uma É, empresa. Me fala um pouquinho dessa galera que te ajuda, dos incentivos, né? Tanto governamentais como de empresas, de associações. Comenta um pouquinho aí sobre isso. bom, David, tá aí os nossos patrocinadores, né? Primeiramente eu queria falar e agradecer também, né, Com os certeza. meus patrocinadores, porque sem eles jamais eu teria chegado até onde eu cheguei. Então, minha gratidão a todos. Começar pelos da iniciativa pública, Certo. que é o governo federal, tem o Bolsa Atleta do governo federal, governo do estado de Pernambuco, com o Bolsa Atleta Pernambuco, e a Prefeitura Municipal de Caruaru com a Prefeitura, com o Bolsa Atleta Municipal, né? Então, esses três é o que ajuda a gente a custear nossas despesas, né? Eles nos dão um auxílio financeiro para a gente poder custear passagem para a Sim, competição, alimentação, que é um gasto alto também que a gente tem, com certeza. um Dieta gasto é diferente, com né? Para você que tem que certeza. ter mais força, Eu né? me alimento Massa seis muscular. vezes por dia, Sim. fora a suplementação, né? Tenho Nossa. gasto muito alto também com suplemento. Whey, creatina, colágeno, entre outras e outras coisas que a gente precisa diariamente, né? Tem gasto com transporte para treino, né? Que eu treino de manhã e treino à noite também Sim. diariamente, então é um gasto excessivo também, né? A gente vai para a competição agora, eu estou indo para São Paulo, então espero, né, conseguir o apoio da prefeitura com as passagens aéreas. Alô, prefeitura, Alô, vamos lá, prefeitura! hein? Vamos lá. Se eu conseguir, já vai ser uma ajuda grande, né? Mas ainda tem a questão de hospedagem, tem a alimentação local lá, né? Sim. Então tudo isso é um custo. E também meu clube, a APODEC, né? Que é a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, que tem um trabalho incrível no meio social, né? Então a APODEC mudando a vida de várias pessoas Diferenciada. aí na inclusão do esporte da pessoa com deficiência. A APODEC é a primeira instituição aqui em Caruaru a trabalhar com esportes para pessoa com deficiência. Então Sim. tem atletismo, tem bocha, tem halterofilismo, tem a Petra agora. Então tudo isso são modalidades que levam qualidade de vida para as Claro. pessoas. Outras possibilidades, né, Isso. pra gente viver. Que massa. Queria falar também da APS, né, que é meu patrocinador de materiais esportivos. A APS tem auxiliado a gente aí com camisa, com short, calça, enfim, boné, tudo isso com proteção UV, que a gente leva muita exposição solar, né? Sim. Então, queria agradecer ao pessoal da APS. Valeu, Mário, por todo o apoio, por toda a força aí, que é importante demais, né? Se não fosse a APS, então a gente tem muito gasto com material de Sim. treino, né? Camisa, short, enfim, boné para proteger a gente do sol. Então, é extremamente importante ter esse apoio de uma empresa Sim. que chegue junto a apoiar a gente nessa questão de materiais esportivos. E também eu não poderia esquecer da Nox, né? Nox Fitness, que é a academia onde eu treino. Fica aqui minha gratidão, né? Porque abriram as portas do Complexo Nox para mim Sim. poder treinar. Então eu tenho o apoio da Nox, né? Só de não ter esse custo com mensalidades na academia, isso já ajuda Já demais, ajuda né? bastante, com Pra gente certeza. comprar um suplemento, pra gente comprar tênis também, que é um gasto Tem que ser também de alta pesado, qualidade, né? exatamente. Então,
A Nox lá tem um espaço incrível, tem espaço kids, tem um CrossFit incrível para praticar, né? Para quem não gosta de musculação. Inclusive eu, Sim, como atleta, eu preciso fazer treinos, trabalhos de academia específicos, sim. simulações de lançamento e arremesso. Então eu utilizo o CrossFit lá da Nox. Eita, que massa. Então é extremamente importante. Tem várias aulas coletivas, tem boxe, tem jump, tem pilates. Então tem muitas aulas lá e um equipamento super moderno, uma academia extremamente grande, ampla, climatizada, com excelentes profissionais. Então fica aqui meu agradecimento à Nox, à Ápice, ao Bolsa Atleta, a todos os meus patrocinadores. Meu muito obrigado, que se não fosse vocês, jamais eu chegaria onde eu cheguei. Deixa eu fazer até um comentário aqui, né? Rafael, ele sempre me mostra os produtos da Ápice. A gente tá aqui só com um bonezinho, mas a qualidade é incrível, né? Ele me Exatamente. mostrou ali um short, me mostrou camisas. Tô devendo comprar, né? Tô devendo aí comprar umas coisas da Ápice. Ápice, se quiser patrocinar o podcast, fica à vontade. Mas vai chegar lá. Muito boa a qualidade desses produtos. E também é importante a gente entender, né, como ele falou, toda essa rotina que tem muito investimento, muito treino, muita dedicação. Cada um desses apoios é muito importante, né, porque realmente esse esporte faz a diferença, né, na vida das pessoas. É uma competição, é um trabalho, é algo que ele precisa, óbvio, de custo para se manter, mas ele vai, né, se Deus quiser, representar o Brasil aí em Olimpíadas e outras competições internacionais que foram possíveis. Então, realmente a gente tem que incentivar. Avisando que a gente vai deixar no link da descrição para vocês aí o Instagram de cada uma das empresas, o Instagram da Apodec, para que vocês possam conhecer esse trabalho, né? Seguir, alguns vão comprar alguma coisa, vão ali se inscrever na Nox Fitness, enfim, faz como você puder. Pelo menos seguir na rede social já vai dar uma ajuda, né? Exatamente. Ô, David, também eu queria fazer uma colocação. Sim. Para a gente se manter no programa Bolsa Atleta, a gente tem que estar entre os 3 melhores do país. Ou seja, se eu cair para quarto colocado no disco e no peso, eu já saio do programa. Eita. Então, no disco, no dardo e no peso, em uma dessas 3 modalidades, eu preciso estar no top 3 do país, da minha classe, para me poder me enquadrar no programa Bolsa Atleta. Poxa vida. Então, Não é brincadeira. além da responsabilidade da gente treinar diariamente, é uma cobrança muito alta para a gente poder se manter no programa. Então, se eu cair para quarto colocado, nos 3, eu já não recebo mais ano que vem. Então, diariamente, anualmente, né, quer dizer, Sim. a gente precisa estar ali sempre se mantendo no top 3, entre os 3 melhores do país, para a gente poder continuar no programa Bolsa Atleta. Então, além de toda a responsabilidade para a gente poder evoluir, a gente também tem essa cobrança para poder treinar da nossa vida para poder se manter no programa, que é algo que sem o Bolsa Atleta, digamos assim, é difícil, sabe? É muito difícil a gente se sustentar no esporte, porque são gastos excessivos, são gastos altos para a gente se manter. Então, sem o Bolsa Atleta, sem os apoios dos patrocinadores, digamos, impossível a gente chegar no topo. Sim, entendeu? sim, entendi. Maravilha. Bom, a gente já está agora caminhando para encerrar esse momento maravilhoso. Queria que você fizesse suas considerações finais, depois eu já faço aqui o agradecimento também a todos. Bom, David, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando da coisa que eu mais amo fazer, que é o esporte. Então, o esporte, eu falo sempre que é o maior meio de inclusão social do mundo. No esporte não existe cor, classe social, gênero. No esporte é igual para todos. Para você se destacar, você precisa treinar. Então, o esporte, ele tem um poder muito grande de trazer igualdade para todos, porque o filho do rico vai competir com o filho do pobre, as regras é igual para todos. Sim. Então, o esporte é o maior meio de inclusão social do mundo. O esporte dá oportunidade para o favelado, para o rico, para o deficiente, para todos os tipos de público. Então, o esporte mudou minha vida. Então, eu queria agradecer de coração pela oportunidade que você me trouxe aqui de falar, né, levar o atletismo, que é um esporte que não é tão conhecido, né, não é tão exposto. Tão A valorizado gente ainda. vive no país do futebol, então o futebol é que predomina, né?
Então é extremamente importante ter esse espaço aqui para falar do atletismo e fica aqui meu agradecimento pela oportunidade. Muito obrigado. Maravilha. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado. Vai no Instagram do Rafael, @Rafael_Lucena Mil- 1996. Vai lá seguir. Eu vou deixar o link aqui para você também na descrição. Se você quiser, vai no meu Instagram também seguir. Mas só posso te agradecer. Curte, comenta, compartilha esse podcast e fica aguardando que logo, logo o terceiro episódio chega. Valeu, um abraço, até a próxima.